A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Uma boa tarde para vocês. Irmãos, eu estava aqui lendo a palavra e eu senti de fazer esse vídeo rapidinho, porque me chamou a atenção, né? O Espírito Santo tocou muito forte em mim, eu vou fazer esse vídeo. Que o Senhor seja glorificado, exaltado e bendito das nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, no nosso ir e vir, no nosso querer e no nosso não querer. Que seja tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Amém, irmãos? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. A união dos cristãos. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém, meus irmãos? Deus é soberano, é maravilhoso. Como é bom a união dos cristãos. Oh, glória a Deus, aleluia. Que sejamos, que voltemos como os apóstolos de antigamente, como os cristãos de antigamente. Que tivesse leveza no coração, tivesse mais união, para que nós termos, né, mais união, paz um para com os outros, sem competição de que quem é mais usado por Deus, de quem tem mais unção e etc. Está acontecendo muita divisão na igreja, das igrejas, né? As pessoas. Hoje está muito denominações, a minha, Jesus está lá, a outra, Jesus não está, e aí vai. Mas Deus deixou a fé em Jesus Cristo nos corações de cada um, para que não venhamos lutar por placas de igreja ou coisa assim, mas venhamos lutar pelo nome de Jesus. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Ele permitiu o Filho dele vir neste mundo, ser sacrificado, para que pudéssemos ser salvos da morte eterna, para que nossos pecados fossem limpos, para que pudéssemos chegar hoje. Antigamente as pessoas tinham que esperar uma vez por ano para poder expiar os seus pecados, o sacerdote lá fazer os holocaustos lá, aquelas coisas, né, com os animais, para poder expiar os pecados das pessoas. Mas Jesus veio e acabou com tudo isso. Nos deu a liberdade de irmos a Deus, só prostrarmos, nos humilharmos perante ao nosso Papai, em espírito, em verdade, com o coração puro, limpo, e
pedir sempre mudança, porque queremos ter um caráter de Jesus Cristo, queremos ter os pensamentos de Jesus Cristo, um coração segundo ao de Deus. E o que me chama muita atenção nessa palavra aqui, o versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Meus irmãos, aqueles que entram na denominação A, B, C, D e até o Z, ou aqueles que você vai no evangelismo na rua, ou no seu trabalho, ou na sua escola, ou num ponto de ônibus, ou em algum lugar que você esteja, que você fala do seu Jesus, quão amoroso, quão bom Ele é, que Ele morreu para ti, para mim, pelos pecados da pessoa. Você falar do seu Jesus para ela, revelando o amor magnífico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para aquela pessoa. E ela aceita Jesus como seu único Salvador na vida dela. Isso aí foi Deus. Deus que trouxe aquela pessoa. Não foi você que foi, mas sim aquela pessoa que Deus trouxe sem ela saber, sem ela perceber, para que ela fosse salva. Por quê? E olha só, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então Deus sabe quem é que vai ser salvo, quem é que não vai ser, mas Ele deu livre-arbítrio para nós, para que possamos escolher se queremos o mundo, queremos as delícias do mundo ou se queremos Ele. E esse versículo me chamou muita atenção. Eu li esse versículo, esse capítulo ontem à noite, mas aí eu parei no 3. Hoje eu peguei a Bíblia de novo para ler, mas o meu olho batendo nesse versículo. E aí eu pensei, senti, vou gravar esse vídeo, porque Deus, Ele está aqui nos chamando para voltarmos aqueles cristãos mansos e humildes daquela época, com o coração mais voltado para Deus. Hoje tem muitas distrações, hoje tem muitas luzes, tem muito barulho, tem muito as coisas que o inimigo foi implantando nesse mundo, nesse século, é tudo, irmãos? Porque eu sei que Deus, Ele não fez essas coisas que traz tanta vaidade para o mundo, para as pessoas, tanta coisa estranha. Sei que isso não foi Deus que influenciou as pessoas a fazerem isso, mas teve influência do outro, como se diz, do concorrente. Então, hoje em dia, é muita informação, é muita luz, é muito barulho. E sei que naquela época, na época de Jesus, lá dos apóstolos, já tinha menos informações, eram mais perseguidos. O negócio era estreito ali, mas tinha menos informações. Ali o diabo já trabalhava de outro jeito. Ele trabalhava na perseguição, nua e crua mesmo, usando os poderosos daquela época para perseguir os cristãos. Agora, hoje em dia, tem as perseguições, sim, tem vários países aí que é proibido falar,
de Deus, Jesus Cristo. As pessoas odeiam os cristãos, né? Odeia tudo que fala sobre Deus. Mas hoje a perseguição já é mais diferente. Hoje a perseguição eles colocam, o diabo foi implantando tanta coisa nesse mundo, e a gente vê a cada tempo que passa tá mais estranho. Agora já estão assim, como se diz, escancaradamente, agora colocaram nesse negócio, a gente não poder mais, tem lugares que a gente não pode mais expulsar um demônio ou coisa assim, que o povo já vem querer, parece, como se diz, denunciar. Esse trem muito estranho, parece até ficção, né? Mas, como se diz, as coisas estão tão estreitas que a gente não vai caindo nessa que tudo é ficção, não, né? Porque esse mundo é muito grande, esse mundo é enorme, acontece muitas coisas que, como se diz, que não veio para a internet para nós termos notícias. Porque hoje em dia está muito bom, porque tem países, como se diz, bem remotos aí que a gente nem sabia que existia, e hoje a internet, né? A tecnologia da internet está tão avançada que a gente sabe informações, a gente vê coisas, como se diz, cabulosas, escandalosas, que a gente não sabia que estava acontecendo. Então, assim, hoje em dia o negócio já está, como se diz, mais diferente, mas aí entra tem, como se diz, os tal de fake, né? E aí vai. Mas resumindo, irmãos, vamos voltar a esse amor que Deus está nos chamando para voltar. Pregar o Evangelho, o puro. Não colocar um monte de estrelinha, colocar um monte de frufruzinho, coraçõezinhos. Vamos pregar como Deus quer que a gente prega, falar a verdade na hora de exortar. Na hora de falar de bênção que Deus dá, Deus tem aqui na sua palavra, falar da salvação, falar que o inferno é triste, que o inferno existe. E quem está achando que Jesus é só, como se diz, que Jesus ainda é o cordeirinho, aquele cordeiro que morreu por nós, não. Jesus agora está voltando como leão. Jesus é o nosso advogado hoje, mas Jesus vai ser o juiz. E naquele grande dia, quem não se arrepender dos seus pecados, das suas falhas, das suas iniquidades, de coisas que fez, falou ou mentiu para ter mais seguidores, ou na igreja para ter mais pessoas congregando com ele, então vamos falar um evangelho mansinho, bonzinho, fofinho, vamos falar só de bênçãos. Gente, se arrependam, porque Jesus ele está pedindo para a gente voltar o que era antes. E quem não está querendo se arrepender, naquele grande dia o juízo é terrível. É terrível, vai ser terrível, porque o inferno é real. Tem tantos testemunhos de pessoas que Deus arrebatou, levou ao inferno, mostrou. Isso tudo Deus está abrindo leque para chamar a nossa atenção, chamar a atenção daqueles, porque aqueles que muitos deveriam abrir as portas do reino dos céus para as pessoas entrarem, eles estão
colocando travas ali para as pessoas não entrarem, colocando outro tipo de evangelho, só bênção, só coisas materiais. As espirituais está ficando, tem igreja que está trocando o culto de libertação pelo culto da vitória. E aí, meus irmãos, como é que vai ficar só vitória? É desse jeito mesmo? Será que Jesus morreu na cruz? Foi tão massacrado para mim ter casa, carro e etc, e etc, e etc, para postar nas redes sociais que estou bem, que Deus está comigo? Será que Deus mudou? Porque Deus, ele abençoa se ele quer. Sim, ele quer que nós comemos o melhor dessa terra. Mas Deus, ele quer que nós nos esforcemos e não olhemos só para o nosso umbigo. Ele quer que nós olhemos também para o próximo. E o comer melhor dessa terra, você pode estar comendo arroz e feijão, ou talvez só arroz, ou talvez só o feijão, ou talvez nenhum dos dois. Está comendo só uma folhagem, mas está com Deus, com Jesus, em espírito e em verdade. Não só com blá, 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 só de boca para fora, mas estando disposto a sofrer pelo Evangelho, sofrer pelas almas. Tem tanta alma se perdendo, tanta alma que está indo para o inferno e nós cristãos estamos olhando como se diz, só pelas coisas materiais aqui. Qual é a camisa, qual é a roupa que vou vestir para ir para o culto, ou a festividade, qual é a cor do forro das mesas, quais tipos de flores que vamos colocar, que tipo de arranjo. Gente, o que está acontecendo? Gente, olha que lindo aqui, vamos ler mais uma vez. No versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Irmãos, Deus, ele traz quem quer, a hora que ele quer, quando ele quer, mas não vamos colocar o nosso braço na porta para não deixar essas pessoas entrarem. Vamos pregar o evangelho verdadeiro, aquele espírito em verdade, aquela palavra que vá tocar no coração dos irmãos, aquele que está em pecado para que se arrependa, aquele que está fraco na fé para que se fortaleça, aquele que não está com o coração em Deus para que ele reveja no seu coração, seus princípios, o que está acontecendo dentro dele. Sim, mensagens que amaciam o ego dos crentes ou dos crentes, né? Meus irmãos, temos que começar a fazer umas pregações mais da palavra pura, da simples, honesta, pura, limpa, o pão da vida, a fonte da vida, que é a palavra do Senhor. Pregar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só a Ele seguir, não é seguir denominação, não seguir irmão, não seguir irmã, não seguir pastor, não seguir mãe, não seguir pai, seguir a Jesus.
Porque se Jesus fala uma coisa para você no profundo, no oculto e no escondido, aí chega uma outra pessoa e fala alguma coisa que está relacionado com aquela mensagem que o Senhor te deu. Aí você vai deixar o que o Senhor te deu lá no profundo, no oculto e no escondido para acreditar no que um irmão ou uma irmã, sei lá, alguém falou? Creia no Senhor. Creia que Ele fala com você. Ele não fala só com pastores, nem só com pessoas ungidas. Não, Ele fala também com você. Se você ora, se você tem intimidade com Ele, se você lê a Bíblia, Ele fala com você tremendamente. Dê mais ouvido ao Senhor. Amém? Amém, meus irmãos? Eu paro por aqui. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém?